Olá, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bom dia a todos e a todas. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los para participar da programação do 4º Fórum de Tiradentes, uma ação colaborativa que reúne mais de 70 profissionais do audiovisual para a elaboração de diretrizes e recomendações de políticas públicas para o setor. O Fórum integra a programação da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Daremos início ao debate com o tema Convergências de Políticas Públicas na Gestão de Fomento Audiovisual, PNAB, Arranjos Regionais e Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA. A mesa propõe um debate sobre a articulação das políticas públicas para o audiovisual brasileiro, a partir de modelos nacionalizados de gestão compartilhada, com foco no Programa Nacional Aldir Blanc, o PNAB, nos arranjos regionais e no Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA. O debate reúne gestores públicos para analisar modelos de governança federativa, mecanismos de fomento e os principais desafios da implementação na relação entre União, estados e municípios, com ênfase na descentralização de recursos e no fortalecimento dos ecossistemas audiovisuais regionais. Será realizado também o lançamento do Panorama do Ecossistema Audiovisual, Arranjos Regionais 2025, estudo que consolida um amplo diagnóstico sobre a estrutura e funcionamento das políticas públicas de audiovisual nos estados e municípios participantes da linha de arranjos regionais. Nesse momento, convidamos para subir ao palco, como mediadora da mesa, Alessandra Meleiro, coordenadora do GT Observatórios de São Paulo. E as convidadas, Eliane Parreiras, secretária municipal de Cultura de Belo Horizonte e presidente do Fórum Nacional de Secretários Municipais de Cultura das Capitais. Milena Evangelista, diretora de Formação e Inovação Audiovisual, Savimink, do Distrito Federal. Roberta Cristina Martins, secretária de Articulação Federativa e Comitês de Cultura do MINC, Distrito Federal. E Maria Marighella, presidente da Funarte. A 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, onde tem patrocínio, tem Governo do Brasil, patrocínio Master Petrobras, patrocínio Caixa, Embratur, Cimento Nacional, CSN, Itaú, Codenge e Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural e Educacional, Sistema Fé Comércio, MG, Sesc e Senac em Minas, Casa da Mostra e TCE MG Cultural. Parceria, Ministério Público de Minas Gerais, Prefeitura de Belo Horizonte. Correalização, Instituto Universo Cultural. Idealização e realização, Universo Produção. Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, do lado do povo brasileiro. Informamos que este debate conta também com a acessibilidade em Libras, reafirmando o nosso compromisso com a acessibilidade. O debate será gravado e disponibilizado no canal do YouTube da Universo Produção e também no podcast da Universo. Convidamos vocês para seguirem nossas redes sociais, @Universo Produção, e usarem a hashtag Mostra Tiradentes. A cobertura completa do evento você pode acompanhar também pela plataforma mostratiradentes.com.br. A organização do evento solicita aos participantes a gentileza de não gravarem esse debate sem prévia autorização da coordenação do evento. No momento da participação da plateia, para garantir a qualidade da gravação e a correta identificação dos participantes, solicitamos, por gentileza, que utilizem o microfone e se identifiquem informando o nome e estado de origem, para a posterior transcrição das falas. Passamos a palavra para a mediadora Alessandra, que irá fazer a abertura e a condução dos trabalhos deste debate. Desejamos a todos um ótimo debate. Obrigado, até a próxima. Bom dia a todos e a todas. Então, vamos dar continuidade aos debates. Hoje, a gente retoma,
um eixo do tema central do 4º Fórum, que trata das convergências de políticas culturais. Que a gente queria destacar a urgência desse aprimoramento da integração e articulação federativa, visando a complementaridade de ações e investimentos, fortalecimento da indústria e atendimento das demandas regionais. Essa integração ela tem um nome, Pacto Federativo, que é um princípio fundamental que organiza a estrutura política e administrativa de um país federativo, e que foi estabelecida na Constituição Federal de 1988. O Pacto Federativo ele estabelece um equilíbrio de poder entre os entes da federação, garantindo autonomia e descentralização administrativa. Na área da cultura, esse princípio toma forma segundo o artigo 216 da Constituição Federal, que estabelece o Sistema Nacional de Cultura, um processo de gestão de políticas pactuadas entre os entes e a sociedade. A formulação de políticas estruturantes para o audiovisual requer diretrizes comuns, que nos foram apresentadas aqui ontem, através de um primeiro desenho e apresentação pública do Plano de Diretrizes e Metas, para a consolidação de um Sistema Nacional do Audiovisual, que é o que nós do Fórum buscamos, e que dialogue também com o que foi discutido ontem, o programa Nova Indústria Brasil. Isso, pois, percebemos, apesar de todo esse framework existente, ainda percebemos fragilidades estruturais na relação Ancine e Secretaria do Audiovisual, no aspecto específico do audiovisual, que é uma condição indispensável para uma política sistêmica e que defina claramente áreas de investimento e responsabilidades de cada ente, racionalização dos processos administrativos e potencialização, portanto, dos impactos econômicos, sociais, culturais. No audiovisual, esse modelo nacionalizado de forma descentralizada e participativa foi implementado de forma mais contundente a partir dos anos 2000, e hoje nosso foco de interesse aqui nessa mesa são os mecanismos do PNAB, o Programa Nacional Aldir Blanc, os arranjos regionais e o Fundo Setorial do Audiovisual. Eu gostaria de nós gostaríamos de escutar a Eliane falando sobre esses desafios do Pacto Federativo e da descentralização de recursos por parte de quem está no município e por parte de quem está à frente de um fórum de gestores. Por favor, Eliane. Muito obrigada, bom dia a todos. Queria primeiro falar da alegria de estar numa mesa com mulheres tão extraordinárias que eu admiro tanto e à frente aí de órgãos e instituições tão importantes, federais, que têm um papel tão importante. Então, falar da honra que é estar aqui, de verdade, gente, muito, muito feliz. Queria também cumprimentar todo mundo que está aqui, primeiro por meio da equipe da Secretaria, da Fundação Municipal de Cultura. A gente tem várias áreas aqui presentes, exatamente dentro desse esforço de pensar coletivamente. E queria cumprimentar também todo mundo por meio da nossa conselheira do Conselho Municipal de Política Cultural, a Tetê Avelar, que é também integrante do Comitê Gestor do Programa BH nas Telas, que eu vou falar um pouquinho, que é o modelo de governança da nossa política cultural, mas, então, por meio da TT, cumprimentar todo mundo que está aqui, todos os realizadores, agentes, parceiros, profissionais que trabalham com a gente. Eu vou tentar, fiz um combinado aqui, que eu vou tentar ser breve, porque eu acho que a gente tem conteúdos muito importantes, que todo mundo quer acompanhar de uma maneira muito ativa. Mas é importante que eu falo tanto desse lugar do municipalismo, por meio do Fórum de Secretários Municipais, mas também vou falar um pouquinho
e, rapidamente, a partir da experiência de Belo Horizonte, a experiência que Belo Horizonte tem tido nesse processo também, não só de fomento, mas de governança de uma política cultural, de uma política para o audiovisual, que é algo bastante especializado, algo que demanda realmente, né, um tipo de preparação. Bom, então, primeiro, gente, eu queria falar que eu acho que a gente, do ponto de vista de uma avaliação nossa, a gente vive um momento muito oportuno e muito estratégico para o audiovisual brasileiro, onde a gente tem uma possibilidade de uma convergência de diversos atores, tanto públicos quanto da sociedade civil, estruturados, organizados em articulação com maturidade, para a gente poder trabalhar juntos dentro de um plano sustentável, perene, contínuo para o audiovisual brasileiro, para que a gente possa ter esse ciclo virtuoso realmente do audiovisual, e acho que esse momento ele é muito estratégico, não só por causa das regulamentações, como o do VOD, mas porque a gente tem realmente um processo de um esforço, né? Eu acho aí de um processo de uma democratização realmente das políticas culturais, de uma articulação nos 3 níveis, e sobre o Pacto Federativo, Roberta vai falar aqui de maneira mais profunda e com um conteúdo que é muito importante, eu acho, para todos nós nos engajarmos nessa compreensão, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente vive esse momento, que é esse momento estratégico. E esse momento ele também implica numa compreensão de gestão compartilhada das políticas culturais e das responsabilidades. As responsabilidades, do ponto de vista das políticas culturais, elas não estão só no governo federal. O governo federal tem a função de nos dar diretrizes, de nos dar faróis, de ser um articulador importante, de dar as referências, inclusive de regulamentação e de legislação nacionais que nos amparam para a replicação disso, mas a responsabilidade ela é compartilhada. Então, tanto a oportunidade é compartilhada como a responsabilidade. E, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma evolução também desses processos, né, de descentralização de recursos, de descentralização das políticas culturais, da descentralização dos mecanismos de fomento, e, como já foi dito aqui, com duas grandes experiências para a gente poder focar, mas 2 grandes experiências, que são a Política Nacional Aldir Blanc, com um conceito muito inovador de parceria e de corresponsabilização e cogestão desses mecanismos de fomento, chegando até o município, até quem está no território, quem gere, quem está no dia a dia. E também os arranjos regionais, que são uma experiência que a gente vê na prática, materializado, como a secretária Joelma falou ontem aqui, a gente vê materializado o resultado dos arranjos regionais, com participações, filmes inscritos em mostras, assim, resultados que a gente vai vendo que vão alcançando aí esse processo. Para poder focar... Desculpe, gente, só porque perdeu aqui. Para a gente poder focar, então, um pouco já na questão do fomento, né? Apesar que, para pensar essa política do audiovisual, a gente teria que falar também de outros segmentos, como formação, como promoção, como difusão, mas aí temos Maria Marighella, que vai falar, temos aqui outros dados que vão ser apresentados, né, que são importantíssimos, para focar um pouco, então, na questão do fomento e dos mecanismos de fomento, né. Eu queria começar falando a respeito do que a gente considera fundamental dentro de um conceito de fomento. Meu celular realmente está dando problema, até ele entrar, eu vou falando com vocês. Do ponto de vista do fomento, a primeira questão que a gente considera muito importante de ser pensado é a questão de que fomento cultural só pode ser pensado de maneira sistêmica. Você não pensa um instrumento de fomento desarticulado de um sistema inteiro de fomento cultural. E, especialmente, quando a gente fala de setores como o audiovisual, que tem um altíssimo grau de especialidade,
têm um nível muito alto de pensamento e articulação para compreender esse ecossistema e as fases todas do audiovisual, né? Toda a etapa dessa grande indústria. Quando a gente pensa nisso, se não pensar de maneira sistêmica, o risco de sombreamento é muito grande, o risco de concentração de recursos em determinados perfis, regiões, processos, etapas, né? Então, você tem lá a produção garantida, mas você não tem promoção, você tem formação, você tem produção garantida, mas você não tem formação. Então, esse pensamento sistêmico, ele é fundamental. E ele é fundamental quem está administrando, quem está fazendo e ali elaborando o seu trabalho, mas também federativo. É sistêmico também do ponto de vista da relação com os estados, regiões e governo federal. A outra coisa que é fundamental, como eu já falei, é uma política setorial articulada. Porque, especialmente, como eu disse, no audiovisual, que demanda uma política muito estruturada, há necessidade de que a gente trabalhe de maneira articulada. Não adianta o município sozinho pensar, ou o Estado, ou só o governo federal. Isso tem que ser articulado também. E, para isso, existe o plano nacional, para isso, existem os planos regionais, para isso, existem os polos do audiovisual, para que a gente possa trabalhar pensando de maneira integrada também a política cultural, a política setorial. Uma outra questão que é super importante é a participação social. Quem realiza, quem está na ponta, quem executa, precisa participar de maneira ativa do processo de elaboração dessas políticas públicas. A gente, como gestor, por mais que a gente tenha lá especialistas, por mais que a gente se debruce, por mais que a gente tenha dados, por mais que a gente pesquise, o olhar de quem realiza, de quem está fazendo, de quem está vivendo e experimentando, avaliando essas políticas públicas, ele é fundamental para que a gente tenha políticas públicas maduras, que a gente tenha capacidade e flexibilidade para adaptar aquilo que é também o momento, ou que é a demanda, ou que é o contexto. Então, também tem um dinamismo que a gente tem que estar preparado para lidar com ele, a gente tem que estar articulado para poder lidar com ele. Então, esses são fundamentos que a gente considera fundamentais quando a gente pensa em uma política de fomento, uma política estruturada, né, para resultar nos mecanismos de fomento e para resultar nos dados, nos indicadores, para que a gente possa, lá na ponta, retroalimentar e depois isso tudo volta para a gente poder aperfeiçoar e avançar cada vez mais nos instrumentos de fomento. Quando a gente pensa, então, nos arranjos regionais, é fato a importância que isso tem do ponto de vista do desenvolvimento regional, do desenvolvimento local, é fato. E há algo que é muito inteligente, que é a junção dos recursos, né, do fundo setorial, do governo federal, com os recursos do órgão. Isso é fundamental também, né, do ente, do município, do Estado. Isso também é o que promove não só um compromisso real, porque não é simplesmente receber recurso e executar, é colocar recursos próprios, é garantir que isso esteja integrado dentro da política pública, dentro das diretrizes, dentro do plano, dentro do PPAG, dentro de todo o processo, para que a gente possa avançar nesse compromisso. Então, a primeira questão que é muito importante é essa questão do co-investimento, né? Esse raciocínio do co-investimento como uma garantia de inclusive, ciclos mais longos, ciclos perenes, que não seja só vai lá, põe recurso federal e acabou, né? Então, isso é uma coisa que é muito importante. A outra coisa, e que a gente tem dialogado com o Ministério da Cultura, que a gente acredita que seja muito importante a gente avançar, é a possibilidade dos arranjos multilaterais.
Hoje a gente tem, com a retomada dos arranjos, né, nesse primeiro momento, estados e capitais, mas a gente tem falado a respeito da importância dos arranjos multilaterais. Minas Gerais é muito característico disso, a gente tem muitos polos audiovisuais que, se trabalhados de maneira conjunta, regional, isso tem um impacto absurdo. Então, o avanço também para esse conceito, né, do multilateralismo, das regiões metropolitanas, porque é isso, assim, Belo Horizonte tem, por exemplo, essa relação íntima com Contagem, onde a gente está ali juntos, né, as produções são... Então, regiões metropolitanas, polos audiovisuais, a gente entende que é um caminho necessário do ponto de vista dos arranjos regionais para a gente fortalecer cada vez mais. A outra questão é que a gente entende que os arranjos, eles são catalisadores de políticas locais e que a gente não pode ficar focado só em edital. Então, pensar também como os arranjos regionais podem, de alguma maneira, o termo é ruim, mas exigir ou articular para que haja também políticas públicas além do fomento, porque o fomento ele é importantíssimo, mas ele é uma parte desse processo. Se a gente consegue articular que esse recurso do arranjo regional, ele também haja um comprometimento do município e do Estado, não só no recurso para poder, no co-investimento, mas na política estruturada, na articulação com essa política federal, a gente também entende que a gente vai consolidando uma base, um processo, como eu disse, contínuo, mais articulado e de mais médio prazo como política pública para que isso se fortaleça, né, com uma estratégia realmente de participação dos estados e municípios dentro desse grande plano nacional. A Política Nacional de Blanc, como a gente já falou aqui, tem esse papel extraordinário desse processo da descentralização, do engajamento, do reconhecimento do papel dos municípios como aquele que conhece a demanda local, aquele que se articula, e mesmo assim, com a exigência da participação social, porque também o gestor municipal tem suas limitações de compreensão e entendimento do que está até na ponta e dessas demandas, então a participação social ela também tem sido muito importante. E aí, gente, para poder finalizar, eu queria só fazer essa ligação assim com algumas ilustrações a respeito do que eu estou falando com Belo Horizonte, que é o nosso esforço na cidade de fazer esse trabalho. Então, existe um programa, que é o Programa BH nas Telas. Esse programa ele foi criado em 2018 e foi estruturado, formalizado em 2024, por meio de um decreto municipal. E esse decreto ele estabeleceu algo que a gente entende que é muito inovador e que tem sido muito importante para Belo Horizonte, que é um sistema de governança com participação social. Então, o que eu citei aqui da TT, que faz parte do comitê gestor, é um comitê que tem essa participação social com os principais entes representativos e realizadores, e esse comitê, citar aqui também a presença do Zé Márcio, que fez um trabalho grande lá de construção e de avanço, professor Zé Márcio, exatamente do regimento, do modelo de governança, das estruturas, das diretrizes desse comitê gestor. E hoje ele tem sido muito importante para a gente poder avançar e consolidar, gente, consolidar políticas públicas que não dependam do gestor, do humor ou da intenção do gestor que está sentado, que a gente tenha isso mais estruturado e funcionando. E esse programa BH na Telas ele tem 7 eixos. A gente tem aqui também a coordenadora do programa, que é a Thay, a Tailane Cristine, e a Thay coordena, então, não só o programa BH nas Telas, como o Belo Horizonte Film Commission. E aí, o que eu queria ilustrar aqui, a gente tem agora o resultado de safras do último arranjo regional que Belo Horizonte participou, com o filme, por exemplo, do André Novaes, com a Conceição Evaristo participando do Mostra Panorama lá em Berlim. Nós temos mais um outro filme em Berlim, temos filme participando em mostras na Itália, mostras em Portugal. Então, há um resultado que a gente vê materializado, como foi dito aqui, e os resultados que a gente vê
dentro do diagnóstico, por exemplo, da Belo Horizonte Film Commission, com as autorizações de produções, de áreas, etc., de filmagens. Esse ano, no ano passado, a gente teve 161 produções autorizadas em Belo Horizonte, um aumento de quase 60% em número de diárias, 32 milhões só dessas produções, gastos investidos dentro da cidade de Belo Horizonte a partir dessas produções. Então, por isso, volto ao começo da minha fala, qualquer processo, mesmo que do fomento, e nossa diretora de fomento também está aqui, desculpe que eu não citei Joana Braga, também está aqui, secretária adjunta, está todo mundo aqui, mas o arranjo regional está sob gestão da diretoria de fomento, mas isso é algo que a Joana tem trabalhado de maneira muito firme, articulado dentro do sistema de fomento e articulado dentro da política pública como um todo. E, claro, essa convergência de atores, né, a pactuação federativa, a articulação realmente para que a gente tenha uma política pública cada vez mais estruturada, com engajamento, com compromisso de todo mundo que está dentro desse processo e com capacidade de responder ao dinamismo do setor, porque o setor ele é isso, ele é dinâmico, o cenário muda e a gente tem que estar preparado para isso, e a gente só vai conseguir fazer isso junto com vocês, junto com quem sabe, quem está vivendo essa realidade. Obrigada, gente, desculpe se eu me estendi, e em seguida a gente volta aí depois. Obrigada. Imagina, obrigada, Eliane. Nossa, super importante, né, quando você fala de pacto federativo e da dificuldade, né, de fazer isso acontecer na prática para formulação e monitoramento, eu queria trazer aqui também a importância de um pacto federativo para a avaliação das políticas, né? E essa cooperação tem que ser feita entre os entes e a sociedade civil. Eu acho que essa complementaridade é algo que ainda não está azeitado, né? Que a gente vem trabalhando, inclusive, no nosso grupo de trabalho de observatórios. Mas eu queria trazer também um resultado, né, desses avanços todos que você traz para a gente aqui, que é incrível mesmo, mas os indicadores mostram, né, os dados mostram esse crescimento, essa pujança do Estado e do município aqui, de Minas Gerais. E eu queria trazer uma pesquisa que foi feita e lançada recentemente pelo nosso querido José Márcio também, que foi financiada pelo CNPq, Cinema e Audiovisual, na execução da Lei Aldir Blanc I, em Minas Gerais, e que são dados que a gente tem que observar, porque o PNAB, ele, enfim, né, tem continuidade, isso vai até 2028, e alguns aprendizados a gente tem que tirar, né, desses resultados. Dentre eles, né, o estudo mostra que o perfil social dos beneficiários, enfim, esses beneficiários são majoritariamente um núcleo profissionalizado, urbano, branco e concentrado em Belo Horizonte, né? Falando da questão da distribuição territorial também desses contemplados. Então, isso indica ainda que mecanismos de interiorização adotados, eles foram ainda insuficientes, né, para promover essa efetiva descentralização. Então, aprimoramentos, a gente sabe que isso, a gente está falando de um estudo de caso, né, trazendo para cá Minas Gerais por questões óbvias, mas que a gente sabe que isso precisa ser aprimorado no Brasil todo, né? Quanto à escolarização, em todos os editais do segmento audiovisual de Minas, observa-se alta proporção de ensino superior completo e presença expressiva de pós-graduação lato estrito sensu, que beneficiam agentes com maior capital cultural, técnico e institucional, mas que reproduzem uma concentração territorial e profissional. Então, acho que é super importante a gente olhar, né, para esses impactos positivos, né, esses efeitos dinâmicos positivos, e também para superações, para as ameaças, né, que se colocam como históricas, né, e que a gente tem que enfrentar de alguma maneira, né.
Bom, mas dando continuidade, é importante a gente falar do Pacto Federativo no audiovisual, né? E, Milena, vou sugerir aqui que a gente dê sequência nessa fala. E pegando também um pouco, né, dos dados, a gente vê que o impacto gerado pela introdução do Condecine Teles, ele proporcionou uma ampliação e diversificação das linhas do FSA, né, principalmente com as cotas regionais, e criação dos arranjos, ou também, né, co-investimentos regionais. Esses co-investimentos, a gente sabe que é inversamente proporcional, né, a Ancine aporta valores inversamente proporcionais ao estágio de desenvolvimento local, né, e que esses editais tiveram uma profunda importância para a desconcentração de recursos, e que alguns estados tiveram, pela primeira vez, né, conseguiram produzir editais audiovisual com recursos da Ancine, a partir desse mecanismo. Então, seria importante se trouxesse um pouco desses dados, né, do último arranjo regional de 25, como é que está esse panorama? Foi. Retorno. Oi, bom dia. Bom dia a todas as pessoas. Bom, primeiro, eu queria agradecer muito, né, a presença aqui na Mostra de Tiradentes. É o meu terceiro ano aqui no festival. E estou muito feliz de estar aqui hoje, né, compondo essa mesa com minhas colegas de ministério, Funarte, secretária Roberta, né, com a Alessandra e com a secretária Eliane, né? A gente está aqui hoje trazendo... Obrigada. Oi, pronto. É porque eu vou levantar para falar, porque a apresentação é um pouco grande, então com esse microfone fica mais fácil. Bom, então, assim, primeiro eu queria agradecer muito, né, a presença no festival, agradecer Raquel, Quintino, esse festival é incrível, a gente sempre começa o ano aqui reabastecido com debates muito importantes, né, que nos alimentam ao longo do ano, na medida que a gente vai trabalhar aí, pensar as políticas culturais. E aí eu estava lembrando que o ano passado, em 2025, a gente estava aqui no festival com gestores, discutindo e desenhando a linha de arranjos regionais, né? O edital foi lançado em junho do ano passado, e a gente está aqui agora apresentando esse panorama do ecossistema audiovisual, que vem aí num crescente, né? Um trabalho que a gente começou ainda antes disso, a partir de um estudo feito com a UFBA, né? Eu estou vendo o Gabriel aqui que participou desse estudo. A gente foi pesquisar a historicidade dessa linha, junto com a linha do Prodave das TVs públicas, entender a importância dessa linha para o desenvolvimento, a nacionalização do investimento em audiovisual. E, a partir disso, a gente fez um processo de consolidação do mecanismo, né? A gente teve reuniões técnicas com a equipe da Ancine, a Ancine parceira, né? Saudar a Ancine aqui na figura de Patrícia, né? A diretora, que foi essencial também na construção dessa linha. Saudar também o comitê gestor do Fundo Setorial do Audiovisual. Viviane Ferreira, acho que não está aqui na sala, mas é membro. Olha aí. Obrigada, Vivi, representando o comitê gestor do Fundo Setorial, que permitiu a criação e a retomada dessa linha e a suplementação dos arranjos regionais. Então, eu acho que hoje eu estou muito feliz em estar aqui. Eu, que sou pernambucana, né? Pernambucanos não costumam transitar muito na humildade. Esses últimos meses, desculpa. Difícil. É isso, gente. Sinto muito. Vamos lá, vamos em frente. Sigamos. Exatamente. A Aliança é PEBA, né? O agente secreto selou a paz, Pernambuco, Bahia. Para quem não sabe, a gente tinha, não tem mais, acabou. Nem o carnaval vai separar essa rixa. Eu vou levantar aqui para ficar mais fácil, né? Bom, primeiro a gente vai apresentar para vocês aqui essa apresentação, que ela tem basicamente duas etapas, né? A primeira etapa, ela diz respeito ao processo de submissão de propostas, né? O edital Arranjos Regionais a gente lançou no meio do ano passado, era o edital voltado para entes, né? Ou seja, para secretarias de cultura, fundações de cultura, empresas públicas de cinema e audiovisual. E a gente, no segundo momento, vai trazer dados importantes do panorama. Eu queria também agradecer muito, assim, esse trabalho não teria sido possível sem a equipe da SAV, e aí eu vou agradecer muito, através de Ana Paula Silvestre, que é a nossa coordenadora de formação, nossa acadêmica, que faz e que trabalha e que sistematiza, porque esse panorama foi possível graças a essa coordenação, e ele vai ser um documento muito importante para a gente, né, enquanto órgão público, né, gestores estaduais, municipais, quanto para o setor também acompanhar o desenvolvimento dessa política e desse programa.
Bom, eu vou começar aí com a demanda dos arranjos regionais, né? A gente tem o mapa do Brasil, toda essa área em roxo, né? A luz não ajuda muito, mas é um roxo, ali um lilás, foi a demanda que a gente recebeu de propostas do Grupo Cone, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Ali, o único estado que está pintado com a cor diferente é Rondônia, foi a única unidade da federação que não enviou proposta para os arranjos regionais. Do lado de cá, em laranja, a gente tem os dados da FAMES, né, que é a região sul, mais Minas Gerais e Espírito Santo. Rio de Janeiro e São Paulo não estão destacados porque eles têm uma esteira diferente, né, de arranjos regionais, que não roda dentro do edital, enfim, tem uma outra sistemática. Então, basicamente, isso dá o tamanho do edital, né, do programa. Então, a gente conseguiu atingir o território praticamente todo com os arranjos regionais, e isso trouxe para a gente também uma série de informações de dados que a gente vai poder desdobrar e apresentar um pouco para vocês aqui hoje. Tá? Bom, aqui tem os dados gerais da inscrição, né, os estados e municípios. Talvez não, a visibilidade não esteja muito boa. A gente vai disponibilizar esse material, se a organização quiser compartilhar depois com vocês. Mas, basicamente, quais são os estados que submeteram, os municípios que submeteram. Aqui, Belo Horizonte submeteu, Minas Gerais também, né, para sinalizar aqui o território que a gente está. E aqui a gente tem os dados, né, de submissão, com o Grupo Cone aí em azul, né, representando 74,5% das inscrições, e FAMES representando aí 25,5% das inscrições. Né? Então, essa foi a demanda que a gente recebeu nacionalmente. Bom, aqui a gente detalha um pouco mais as inscrições por região. O Nordeste, né, teve 15, se destacou aí nas submissões com 15 adesões ao programa, seguido do Norte com 11 adesões, o Sul com 8, o Centro-Oeste com 6 e o Sudeste com 3. Tá? Todos esses gráficos estão no panorama que vocês vão acessar já já. Então, é muita informação, eu vou passando por conta do tempo, para dar tempo também da gente eventualmente debater alguma coisa depois, mas vamos seguir. Bom, aqui a gente tem um perfil dos entes proponentes. Né? A gente tem os entes municipais, foram 18, representando aí 42%, e os entes estaduais, né, que foi a maioria das submissões das propostas, foram 25, representando aí 58% de submissão de propostas dentro do edital. Em relação ao recurso demandado ao FSA, né, esse é o dado de entrada no edital, o Grupo Cone solicitou cerca de 371 milhões de reais, e FAMES solicitou cerca de 170 milhões de reais ao comitê gestor. Né? O edital inicialmente tinha a previsão de 300 milhões, então, somando aí essas duas modalidades, a gente ultrapassava os 500 milhões de reais. Bom, a gente teve um processo de debate bem profundo do comitê gestor do fundo setorial. Né? A gente montou uma comissão de análise técnica que foi composta por servidores tanto da Ancine como do MINC, para analisar essas propostas. E aí a gente consolidou uma apresentação de forma sistemática para o comitê gestor, o que decorreu depois da aprovação da suplementação da linha, né, entendendo que as propostas, né, que foram apresentadas pelos entes, elas tinham uma coerência, elas tinham uma viabilidade, né, na sua execução, e a gente entendeu que era uma forma importante também de nacionalizar recursos. É importante dizer também que, nesse período, a SAV reuniu, né, depois que o edital foi lançado, a SAV fez uma série de reuniões bilaterais com as secretarias e fundações, então a gente conseguiu aprofundar um pouco mais, dar mais orientações em relação a como a linha poderia se deslocar de forma mais efetiva. Né? A gente espelhou um pouco o trabalho que a secretária Roberta faz, só vou conseguir falar SCC, secretária, desculpa, que é a Secretaria dos Comitês e Cultura, que é esse processo de assessoria técnica aos estados e municípios. Então, a SAV mirou esse exemplo da SCC lá com a diretoria, com a DASH, e a gente fez um pouco parecido com os entes. Então, a gente reuniu com os entes, a gente conversou, tirou dúvidas, e isso ajudou muito a qualificar essas propostas no período do processo de inscrição e de análise. Tá? Então, a gente passou aí por todas essas etapas do processo seletivo, e agora a gente está aí onde está na letra I, que é a assinatura, estamos preparando a assinatura dos termos de complementação aos arranjos regionais. A gente fez, né? Vamos lá, próxima etapa. Quais são os próximos passos? Eu sei que vocês estão ansiosos, né? As pessoas perguntam, e agora, o que é que vai acontecer? Bom, a gente teve aí 41 planos de ação analisados, né? E os entes foram diligenciados. O que é que basicamente constitui essas diligências?
Algumas delas foram ajustes de orçamento, né? Então, alguns entes, né? O edital tem uma previsão de que cada território vai receber 30 milhões de reais, né? Então, quando esse valor não fechava, por exemplo, quando a demanda do município e do Estado somadas ultrapassavam os 30 milhões, o edital tinha uma regra de percentual que era aplicada. Então, eventualmente, algum Estado pode ter que refazer essa conta, né? Se teve o Estado, o município e mais um município aprovado, por exemplo, né? O Estado do Paraná. Então, essas diligências, basicamente, são atualizações em relação aos orçamentos, né, correções, e, eventualmente, algum ajuste em relação à composição de contrapartida. Nesse momento, agora, eles estão recebendo essas diligências, né, estão fazendo essas correções e estão devolvendo para a SAV, que a gente vai, nossa equipe, nossa comissão de análise técnica vai analisar esse retorno, e aí a gente parte para a assinatura do termo de complementação, né? E, a partir daí, os editais, programas e ações podem ser lançados. É importante falar que a secretária Eliane falou sobre a importância da gente ter um pensamento sistemático, né, e programático para o financiamento, para o fomento. E aí, já nos arranjos regionais, a gente colocou lá a perspectiva de criação de ações e programas, né? A gente sabe que os editais são importantes, a gente aqui fala de editais, é importante pensar, melhorar, mas a gente entende também que a gente precisa pensar outras portas de financiamento, outras perspectivas de financiamento. Então, os arranjos já incorporaram isso no seu texto em relação a programas e ações, e alguns entes já sinalizaram isso nos seus planos. Então, nem tudo que vai sair como arranjos regionais vai ser edital, né? Algumas coisas serão programas, algumas coisas serão ações. Um ponto que é importante também dizer para vocês é que, quando esses planos de ações retornarem, essas diligências retornarem, a gente vai ter uma divulgação ampla disso para todo mundo acompanhar. A gente vai falar um pouco disso mais para frente também. Bom, então, aqui, depois que tem a assinatura do termo, a gente tem a análise dos editais, né? Então, esse é um ponto que é importante. Todos os editais que vão sair com recurso do Fundo Setorial serão analisados pela SAV e pela Ancine. Então, isso vai manter um padrão mínimo de execução, né, para a gente garantir também que depois, no monitoramento, na prestação de contas, a gente não tenha problemas em relação à execução. Quando a gente foi redesenhar essa linha, a gente percebeu que existia algum gargalo aí quando a edição anterior dos arranjos foi lançada e executada, havia uma assimetria muito grande dos instrumentos de financiamento dos editais, né? Então, isso causou um certo gargalo depois da prestação de contas com a Ancine. Então, a gente tentou incidir aqui nessa nova temporada dos arranjos para evitar esse tipo de problema, justamente na perspectiva de que a gente consiga criar um padrão aí para todos os editais. E isso ajuda também depois no monitoramento. Eita, apagou a luz, o pessoal vai dormir, hein? Não vai dormir? Olha só. Deixa apagado. Se dormir, eu vou. Vamos em frente. Na sequência, depois que os editais forem lançados, a gente tem a contratação com a Ancine e com o BNDES, que é a última etapa, né, do edital. E aí os projetos vão receber os recursos. Enfim, a gente tem aí a etapa de execução dos projetos. Bom, aqui a gente tem... Deixa eu ver se eu passei mais um. Pronto. Então, assim, aqui a gente tem, através desse trabalho todos com os entes, né, dos arranjos junto com os gestores, né, a gente está reforçando muito a ideia do monitoramento e transparência na gestão da linha, né? Os arranjos, dentro do sistema do Pacto Federativo, do Sistema Nacional de Cultura, inspirado aí por todo esse modelo, a gente quer ter esse processo de acompanhamento e monitoramento dessas ações de forma muito próxima com os gestores, né? E aí, junto também com o Comitê Gestor do Fundo Setorial, a gente teve uma pactuação com um comitê de que a gente criaria mecanismos de aferição e monitoramento, né? Então, dentro lá da nossa negociação com o Comitê Gestor para a destinação do Fundo Setorial, e a gente achou maravilhoso, porque a gente nos dá hoje a oportunidade de estar aqui lançando o panorama com vocês, a gente criou o que a gente está chamando de pontos de aferição também, em sintonia aí com a PENAB, né, que é o que a gente fala também sobre os pontos de aferição aí da política. Então, hoje, né, em Tiradentes, a gente está lançando esse primeiro ponto de aferição, que a gente está chamando de Marco Zero. Ana Paula deu esse nome bonito. E aí eu lembro do Marco Zero do Recife, porque, né, Pernambuco... Desculpa. Vamos seguir. BNDES mesmo, eu que misturei, tá? Então, hoje a gente está lançando o panorama do ecossistema audiovisual, né? E, no segundo momento, a gente vai ter esse segundo ponto de aferição, que é justamente quando a gente vai divulgar para a sociedade esses dados consolidados em relação aos planos de ação,
os valores detalhados e os eixos estruturantes. Por que esse segundo ponto é importante? E eu vou falar isso porque algumas pessoas já me abordaram. Então, por exemplo, nesse segundo momento, que a gente vai divulgar os planos de ação, né, consolidados, as pessoas vão poder aferir, por exemplo, qual o município de Belo Horizonte, quais são os eixos que eles vão trabalhar dentro do plano de ação dos arranjos. Então, eles vão investir em quê? Com a FSA, eles vão investir em produção X reais, vão investir em comercialização e, na contrapartida, vão investir em formação, difusão e desenvolvimento de projetos, né? Então, isso facilita com que vocês, né, que são realizadores, são, enfim, a sociedade civil organizada, as associações possam monitorar a implementação desse plano no território, né? Então, a gente conta também com vocês nesse processo aí de acompanhamento e de execução das políticas a partir dos arranjos regionais. Esse segundo momento, a gente está prevendo ele para o início de março, né, e vai acontecer após a assinatura dos termos de complementação. Bom, aqui a gente trouxe um resumo, a gente fez a equipe, né, fez um olhar sobre o plano de ação que os entes apresentaram, e aí, nesse primeiro momento, pelo que a gente somou, né, pelo que os entes informaram para a SAV que queriam investir, em quais elos da cadeia iriam investir, a gente tem esse quantitativo inicial, né, que fala o seguinte: então, serão cerca de 261 longas-metragens, 80 telefilmes, 89 obras seriadas, 129 propostas para comercialização e distribuição e cerca de 550 projetos contemplados, aí orbitando em torno dos planos de ação que foram enviados, isso com recurso do FSA. Tá? Esse segundo quadro, não se desesperem, não dá para ler, é verdade, não dá para ler, mas eu vou explicar para vocês mais ou menos do que se trata, o que é que vocês vão prestar atenção. Espera aí, que aqui tem uma tecnologia ancestral aqui. Ó. Aqui a gente fez esse plano, a gente fez isso aqui para o Comitê Gestor. Tá? Ele é uma espécie de mapa de navegação dos planos de ação. Então, o que é que a gente tem aqui em cima nas colunas? Então, quais são os eixos estruturantes que os entes sinalizaram? Então, aqui a gente tem difusão, pesquisa, formação, memória, distribuição. Então, tudo que está ticado é que os entes sinalizaram em seus planos de ação. Então, por exemplo, a Alessandra me perguntou, os entes investiram em pesquisa? Aí eu vim aqui, ó, na segunda coluna, vai ter pesquisa, aí vai ter o primeiro, esses que estão ticados são entes que investiram em pesquisa. Eu não vou conseguir ler, mas eu acho que é Goiás, Distrito Federal e Bahia. Então, por exemplo, Ceará. Então, ó, tá vendo? Isso, tem vários. É porque essa planilha aqui ela está reduzida, gente, isso aqui é enorme. São 41 propostas, então não dava para colocar tudo aqui. Mas é só para vocês verem como é que a gente está entendendo aqui esse desenho do investimento. Isso aqui é o desenho do investimento dos arranjos regionais, separados por eixos estruturantes, né? E aí a gente vai da difusão, a formação, preservação, conteúdos para a infância, desenvolvimento do núcleo criativo, e o formato, gêneros e tipologia, né? Curta-metragem, média, longa, telefilme, série, documentário, animação e jogos eletrônicos. Isso aqui nos dá o panorama, né, dos investimentos a partir dos arranjos regionais. E essa tabela ela vai ser atualizada após o processo de retorno das diligências, né, porque, eventualmente, alguma coisa pode mudar, mas esse é o dado de entrada. E olha como a gente tem, como está distribuído isso, né, em relação aos eixos estruturantes. Então, esse é um quadro, é um contraste visual que dá para a gente um entendimento de como está diversificado esse investimento. Tá? Gente, desculpa, o tempo, como é que eu estou no tempo? Que eu vou falando, vocês me controlem aí, tá? Vocês estão felizes, né? Muito bem. Bom, então aí a gente entra agora, né, no panorama em si, né, a gente deu uma passada pelos dados de entrada do edital, pela submissão, e agora a gente vem para a entrega do panorama do ecossistema audiovisual, Arranjos Regionais 2025, primeiro ponto de aferição. Bom, aí tem o QR Code, que vai levar vocês para a página do documento, que tem apenas 400 páginas, mas vocês vão, né, é um tempo para vocês analisarem, pesquisarem, processarem esse documento. Vou deixar um pouquinho aí para vocês. No final também tem, tá? A gente pode deixar também mais um pouquinho no final da apresentação. Aqui, ó. Bom, é importante trazer para vocês que esse panorama ele traz uma fotografia, né, do momento atual, porque a gente consolidou esse documento a partir das informações que os entes enviaram para a gente. Lembrando que os entes são as secretarias de cultura, fundações, empresas, enfim, os órgãos que operam a política cultural nos territórios. Isso é uma coisa importante também que a gente fez nessa edição dos arranjos, que foi
diminuir um pouco da perspectiva de submissão de propostas para fazer uma articulação maior com o Sistema Nacional de Cultura, porque a gente tem, na edição anterior dos arranjos, a gente tinha outras secretarias, né, outros órgãos demandando recursos para os arranjos regionais, e nessa edição a gente fez um afunilamento em relação a quem poderia apresentar propostas, e a gente focou, né, nos órgãos que executam as políticas culturais no território. Eu acho que isso trouxe também uma perspectiva de adensamento dessas políticas e nos aproximou ainda mais, né, do Sistema Nacional de Cultura, né. Nessa fotografia, nesse momento atual, a gente também analisou a implementação das leis emergenciais da cultura, né, a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, né, a gente pediu lá os entes, né, Eliane, a equipe da secretaria, a gente fez lá 350 perguntas, né, mas olha só como ficou bonito, valeu a pena os gestores preencherem o formulário lá com as 455 perguntas, porque a partir dessas perguntas a gente conseguiu consolidar esse material, né? E aí, a partir do panorama, a gente tem essa possibilidade de estabelecer esse marco, né, para o aprimoramento, a ampliação e a potencialização do audiovisual do Brasil de forma descentralizada e abrir esse espaço do ganho de escala e efetividade da própria linha, porque esse é a primeira entrega, né? A ideia, os arranjos são um edital, enfim, são uma política que a gente vai ter um acompanhamento aí de pelo menos 2 anos, né? Então, a gente fala que o edital é só o começo, né? O começo do trabalho. A gente vai ter depois toda a implementação dele nos territórios. Bom, e aí, por que este panorama, né? Como esse panorama foi construído? A gente, enfim, queria ter essa fotografia territorial do audiovisual. A gente, né, contou com a experiência dos estados e municípios, afinal de contas, o Ministério, a gente faz uma política em diálogo com os entes, a gente entende a importância, estamos o tempo todo nessa correlação. Então, a experiência dos estados e municípios foi essencial para a gente poder ter esse diagnóstico hoje, né? Ele é um instrumento para gestores, pesquisadores e realizadores, e ele vai apoiar a formulação de políticas públicas, né? Esse panorama foi construído, eu já falei, a partir dos dados que os entes declararam. São informações que foram coletadas na inscrição, né? E aí tem essa perspectiva do exercício institucional de autoavaliação e uma base comparável entre territórios, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Aqui é uma tabela que é muito legal, que a gente até tirou do estudo lá com a UFBA, que foi, só para a gente ter uma ideia e fazer uma análise comparativa do que foi a primeira temporada dos arranjos e do que está sendo arranjos agora, em 2025 e 2026. Aí a gente tem os dados dos arranjos regionais entre 2014 e 2018, foram 5 edições, e o valor total das 5 edições foi 388 milhões e 600 mil. A gente está fazendo agora, numa única edição, 542 milhões. Né? E aí, a cabeça pode falhar aqui no número, mas eu acho que foram 26 territórios, né? A gente tem aqui... desculpa, estão me sinalizando aqui, desculpa. Vamos lá. A previsão do aporte, nossa, né? 542 milhões do Fundo Setorial, mais 120 milhões dos entes estaduais e municipais, lembrando que os arranjos regionais, eles são uma política de co-investimento. Então, a cada R$1 que os entes estaduais e municipais investem, o Fundo Setorial vai lá e multiplica o investimento, totalizando 662 milhões de reais investidos no ecossistema do audiovisual brasileiro. Então, nas 4 chamadas, tudo bem que aqui só tem o recurso do Fundo Setorial, né? Mas a gente vai ter agora 662 milhões, uma única chamada sendo operada neste exato momento em curso, né? Com 41 entes que tiveram suas propostas aprovadas. Bom, foram 41 propostas selecionadas, 24 estados, 17 municípios, que vão executar esses 660 milhões de reais. E aí a gente tem esse processo de mapeamento, né, das ações no território. Tudo isso está no panorama, tá, gente? Então, assim, quais são os editais próprios, o que é que os entes fizeram e sinalizaram em relação à formação profissional, festivais e cineclubes, preservação e acervos, internacionalização e games, salas de cinema, cinematecas, estúdios e estruturas privadas, film commissions. Então, tudo isso a gente consolidou no panorama e nos deu um retrato de como esses ativos todos estão distribuídos nacionalmente nos territórios, a partir dos dados que os entes nos enviaram, né?
Bom, aqui vocês não vão conseguir ler, mas tem isso no panorama, que são as entidades, né, secretarias e instituições que submeteram as propostas, as respectivas regiões e estados, grupo A e grupo B. Os entes responsáveis pelo levantamento dos dados, né, aí, no caso, são os municípios. E aí, no panorama em si, a gente chega aqui nesses objetivos, metodologia e estruturação. Foram consolidadas 4 etapas, né? A etapa 1 foi a identificação e estrutura institucional. A etapa 2 foi o fomento e o financiamento. A etapa 3, equipamentos culturais e informações adicionais. Isso tudo teve correlação com o formulário de inscrição, tá? E aí a gente teve, né, o levantamento de dados e evidências, a identificação da capacidade instalada dos entes, que é algo, né, que a gente já sinalizou ali com aqueles ativos, se tem film commission, se tem estúdio, se tem infraestrutura, o diagnóstico da execução da LPG e da PENAB, né, na perspectiva do audiovisual, a capacitação e apoio técnico na gestão dos arranjos, acompanhamento e supervisão técnica mediante pontos de aferição junto ao comitê gestor, né? Então, isso tudo está relacionado aí às etapas que a gente vai executando junto com o panorama. E aí, uma coisa que é muito legal, que também foi pensada e mirabolada por Ana Paula, que é a nossa coordenadora de formação, foi a criação desse índice de estruturação da governança audiovisual. O que é isso, né? Então, assim, a partir dos dados que a gente recebeu e consolidou lá na SAV, a gente criou uma espécie de índice com uma amplitude de 0 a 8 pontos e que permitia uma comparação entre os instrumentos já estruturados nas dimensões geral e setorial dos estados e municípios. Então, a gente pegou todos os dados que os entes mandaram, todos os ativos, né, a capacidade instalada, e a gente criou uma metodologia de análise desses dados, de correlação, e criamos aí uma pontuação de 0 a 8, e isso gerou um índice de estruturação da governança audiovisual. Parafraseando o presidente, nunca antes na história. Vamos lá. Então, assim, esse índice, né, esse índice de estruturação de governança, ele possui um caráter exclusivamente analítico e exploratório. A gente não vai aqui estabelecer uma correlação de importância, quem tem mais, quem tem menos. Ele é um dado que nos diz como está organizada essa governança do audiovisual no Brasil, e ele é muito importante para a gente entender como isso vai avançar também no tempo, né? Então, ele não vai ser um instrumento avaliativo, nem punitivo, nem de hierarquização entre os entes. Então, isso é importante deixar aqui bem claro para vocês. Por fim, a gente tem aqui, por fim não, mas finalizando, a gente tem aqui os critérios de mensuração. Então, vamos lá. A gente tem, por exemplo, a existência de conselhos de cultura, assento específico para o audiovisual nos conselhos de cultura, a realização de conferência setorial do audiovisual durante as etapas da Conferência Nacional de Cultura, a existência de plano de cultura, a existência de planejamento específico para o setor audiovisual nos planos de cultura, fundo de cultura ou de audiovisual, lei de incentivo, fomento à cultura, fomento indireto, e mecanismos próprios de fomento e financiamento ao audiovisual. Então, cada um pontuou um, e aí a gente tem a dimensão, se é geral, cultura, se é setorial, audiovisual. Então, assim, esse quadrinho aqui foi o que baseou o índice, né? E aí, a partir desse quadrinho, a gente criou esse mapa de calor bem bonitinho, né, que vai de um azul mais escuro, lilás, para um azulzinho mais claro. Então, criou o índice, né? Índice de estruturação da governança audiovisual. Esse mapa de calor ele ilustra a intensidade dos índices, né, com cores mais fortes. Claro que Rio de Janeiro e São Paulo não estão, nem Rondônia, porque eles não fazem parte desse escopo, né? Então, ele indica aí qual é o maior nível de estruturação e cores mais suaves, apresentando menores graus de consolidação. Beleza, né? A gente está bem dividido aqui. Bom, por fim, esse é o contato do e-mail dos arranjos regionais. Assim, eu vou finalizar só dizendo que da importância dessa implementação dos arranjos, né? A gente está hoje na SAV tocando esses 41 planos de ação, então é uma articulação que ela é absurda para o tamanho da nossa estrutura. Eu fico brincando que a gente é ousado, mas, enfim, vamos continuar sendo ousado aí na implementação dos arranjos regionais. E eu queria, assim, eu acho que foi muito oportuno a gente lançar esse panorama aqui, né, porque o mote do festival é soberania imaginativa, né, e o direito de imaginar a partir de nós mesmos. Então, eu acho que os arranjos têm toda essa perspectiva, né, de descentralização de financiamento, de recursos, do fomento, para estimular nossas histórias, né, para que a gente possa criar e consolidar uma cinematografia cada vez mais plural, né. Por fim, nosso contato
arranjosregionais.minc@cultura.gov.br. Dúvidas, perguntas, reclamações, sugestões, elogios, a gente aceita também. E aqui está o QR Code final para vocês, que não conseguiu acessar. Já está no ar, no site do nosso ministério. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Milena. Super importante. Parabéns pelo trabalho, né, de toda a equipe. É incrível mesmo. Acho que toda política que se pretende estruturante, né, do ponto de vista de desenvolvimento regional, precisa, em primeira mão, desse diagnóstico, né? Agora a gente tem uma base, um chão super sólido, para falar, expressão que o Frei Beto usou aqui ontem para lançar o filme dele, né? Para conseguir avançar e aprimorar mais o programa, né? Bom, eu queria fazer uma pergunta, está fora do protocolo aqui, mas trazendo também um dado de uma pesquisa que foi feita aqui em Minas Gerais por uma pessoa, de um mestrado profissional, né, que foi feito a partir do impacto econômico do Fundo Setorial do Audiovisual aqui em Belo Horizonte, da última edição, né? Que, né, ele, óbvio, falou dos pontos positivos, né, a criação do BH nas telas, a criação da escola, todos esses filmes que a Eline citou aqui, né, de repercussão nacional e internacional, e ele pontuou um valor, o valor do Fundo Setorial do Audiovisual via Condecine, que é destinado para estados e municípios, né? Na última edição era de 6,4%. Você tem ideia dessa edição? Do total da arrecadação do Fundo Setorial do Audiovisual? Quanto está sendo destinado para estados e municípios? Não. Tem que fazer esse comparativo. Não sei se o panorama traz. Não, esse dado do percentual, não traz esse dado, não. Né? Em relação aos recursos, não traz. Então, está aí uma análise para a gente fazer, né? Assim, porque se tudo que foi apresentado aqui é do ponto de vista quantitativo, né? Nessa primeira etapa, o marco zero que vocês falaram. O marco zero é em relação aos dados do panorama, que a gente deve ter outros pontos de aferição. Bacana. Não sei se eu entendi a pergunta. A pergunta foi em relação ao percentual do fundo para as regiões? Eu não entendi. Em relação com esse. Isso, diante da arrecadação do FSA, via Condecine, a linha destinada a estados e municípios, na outra gestão, representou 6,4% dos valores arrecadados. Bom, pelo histórico que a gente apresentou aqui, só desse ano, né, 2025, na verdade, tomando em conta a realização das 5 chamadas de arranjos regionais, a gente ultrapassou, quase duplicou, né? Então, assim, não tem um percentual, mas a história diz que a gente conseguiu ultrapassar a própria execução dos arranjos entre 2014 e 2018, que foi cerca de 338 milhões, e agora a gente está fazendo com 542. Acho Então, o percentual eu não tenho, mas o histórico me já dá um indicativo de que certamente. É importante isso também ponderar com o valor total de hoje, né? Sim. Esses dados do histórico, porque, enfim, aqui a gente faz só um recorte, né, porque são 400 páginas. Sempre vou falar que são 400 páginas. Desculpem. A gente trouxe um recorte, mas assim, no material tem esse dado mais trabalhado, e na pesquisa, né, que se vocês colocarem no Google, descentralização do fomento ao audiovisual no Brasil, tem um outro estudo que o MINC fez em parceria com a UFBA, que destaca bem esses investimentos, os termos de fomento em relação à primeira realização dos arranjos regionais. Então, acho que tem um dado mais consolidado aí nesse histórico. Ótimo. Tá bom? Obrigada pela fonte. Obrigada. Bom, dando seguimento, então, vou passar a palavra para a secretária de Articulação Federativa e Comitês de Cultura, né, que está encarregada, responsável pela essa articulação federativa, né, dos comitês, tanto para o fortalecimento do Pacto Federativo, da participação social, né, quanto na estruturação do Sistema Nacional de Cultura e da PNAB. Roberta. Obrigada, Alessandra. Vamos de praxe. Bom dia, que a gente ainda não almoçou. Milena, super parabéns, viu? A equipe ajudou um pouco, né, na estruturação, o quadro da maturidade do setor relacionado, o índice relacionado ao setor, aos sistemas estaduais.
eu entendi ali só os sistemas estaduais, né? É muito importante para a gente, porque a gente não tem dados que indiquem a maturidade, a capacidade estatal de execução das políticas públicas. Então, acho que essa está numa caminhada. Sei que a Funarte também está nessa. Gente, toda vez que eu vejo o Alexandre Barbalho na mesa, eu tenho que ligar para o outro lado. Na plateia, eu tenho que olhar para o outro lado. Porque a gente fica lendo Alexandre e Zé Márcio, aí depois confunde nossa cabeça. Fica muito difícil. Pior que eu gosto tanto de vocês, gente, mas eu fico toda enrolada. É osso. Porque eles é que iniciaram todo esse processo de debate sobre a sistematização num sistema articulador do Estado para a execução, para a garantia de direitos culturais. No Brasil, eles são, eu chamo eles dois velhos, apesar de Alexandre ser da minha idade, eu chamo eles dois velhos, ou seja, eu sou velha. É isso, a vida é assim, gente. Não há o que fazer. Então, eu acho que a gente precisa pedir muitas bênçãos, porque a raia está começando a ficar pesada. Então, anjos, arcanjos, orixás, esse ano é um ano muito decisivo para nós e importante a gente começar pedindo essas bênçãos e essa energia boa para o ano que se inicia. Eu estou trabalhando direto, então, que eu sou carioca, diz que carioca só trabalha depois do carnaval. É inacreditável essa maldade que fazem com a gente. Eu estou vindo de Goiás, gente. Teve Rio Verde, Quirinópolis, Anápolis, Goiânia e Pirinópolis. Aí peguei o avião e vim para cá. Eu sou uma carioca torta. Não está dando para mim ser carioca. Acho que eu vou ter que mudar, vou ter que voltar a dizer que eu sou só paulista. A Áurea, minha querida e maravilhosa. Tá osso, né? E obrigada, Alessandra, obrigada a todo mundo por vocês terem me convidado pela segunda vez. O ano passado eu vim, fiquei, participei de mesas, fiquei observando muito, porque a gente tem uma dificuldade quando a gente observa as políticas públicas de cultura no campo governamental também, nos outros campos também, né? Nós trabalhamos como se fôssemos ilhas. Nós somos um arquipélago. E as ilhas, a gente está com dificuldade de pegar um barquinho para um visitar a ilha do outro. Então, Maria já voltou, ela deve ter ido falar no telefone ou algo. Vocês medem a importância de vocês terem a Funarte, na figura da sua presidenta, durante a mostra? Vocês conseguem medir... Parece uma coisa boba, é uma pessoa, né? Que não é uma pessoa, deve estar com assessoria, mas isso significa que as nossas ilhazinhas do arquipélago estão começando a se aproximar na relação com os setores. E sempre ter representantes de entes federativos diferentes, e eu não entendo absolutamente nada de política audiovisual, mas meu game é política pública de cultura, no geral. Então, é muito importante que a gente esteja junto, discutindo, para aproximarmos uns dos outros, né? As ilhazinhas do arquipélago precisam ter conexões. Nós não vamos deixar de ser os setores, as partes, mas compô-las como um todo, discuti-las, as políticas, buscando sinergias e integrações é fundamental. Então, fico sempre muito feliz. Já tinha falado para a Maria da minha alegria de vê-la aqui, participando e construindo aqui as relações. Vou agradecer muito a Raquel, é a segunda vez que eu venho, já falei, e queria fazer uma pontuação que todo mundo faz sobre a mostra. A longevidade e a consistência da mostra trazem um lugar de reflexão que traz uma continuidade do debate. Isso é muito importante. Claro que tem outros lugares que o setor anima, mas eu faria essa referência, especialmente porque a gente tem muitas descontinuidades da proposição da reflexão. Sem reflexão, sem crítica, não tem avanço, em área nenhuma. E no nosso game, né, na nossa brincadeira, na estruturação de políticas públicas, isso é vital para todos nós, né? Eu acho que esse é um palco que cria um estímulo à reflexão. É mais do que o fazer cultura, que sem ela a gente não vive.
é entender que tem um lugar que é diferente da política pública de cultura. E essa é uma conversa que eu tenho feito, uma pontuação que eu tenho feito, eu sou professora, sempre falo de ensino médio, né? E eu sempre falo a mesma coisa, porque a gente precisa fazer essa diferenciação. A política pública de cultura se estrutura cada vez mais, e o Sistema Nacional de Cultura é o nosso olhar, né? A nossa proposição de futuro. Eu só vou falar um negócio, eu estou tentando ir rápido, mas a gente fez uma formação lá no MINC. Eu estou quase virando mineira, Áurea, porque eu estou começando a contar causo, misericórdia. A gente fez uma formação no MINC, aí um companheiro vira e falou assim, nós estamos matando os mestres. Aí, a primeira vez, todo mundo olhou para mim, que eles olham para mim, né? Quem é que responde na hora? Tia Roberta, né? Aí eles olharam para mim, aí eu assim, vou conversar depois, mas calhou que eu não fui conversar com ele. Aí o colega falou de novo, nós estamos matando os mestres, as trans, as... Não, nós não estamos matando. Porque a gente não é a assistência social, a gente não é a saúde, a gente não é a educação, a gente não é a força policial. Nós estamos descobrindo como a gente lida com a valorização dos mestres, com a valorização das populações LGBTQIAPN+, com a valorização da cultura, que é fundamental para a sobrevivência dessas pessoas. Porque a luz, a força, trazer luz, trazer força, trazer visibilidade a sujeitos históricos que compõem esse imenso Brasil, significa que a gente está contribuindo na estruturação das nossas políticas para este que é fundamental observar. Nós não fazemos políticas públicas de cultura para distribuir recursos para fazedores, agentes culturais, produtoras ou etc. Nós estruturamos a política pública de cultura para distribuir recursos através de fomentos articulados para garantir o direito à cultura do conjunto da população brasileira. E isso eu tenho falado todas as vezes. Gente, esse recurso, essa estruturação, não é para nós, como fazedores ou agentes apenas. Ele tem que ser enxergado, a partir do Sistema Nacional de Cultura, com um passo atrás. Sistemas articuladores de políticas públicas que o Estado brasileiro organiza é para garantia dos direitos do conjunto da população, a cada filme, a cada game, a cada livro, a cada peça, a cada questão que a gente aponta, articulada com os recursos públicos, nós temos que enxergar que ele precisa romper esta visão, passar dos mediadores, ouvindo, conversando, articulando, mas nos convencendo a todos como campo cultural que nossa missão é fazer desse Brasil um Brasil onde as pessoas acessem as políticas públicas de cultura, os resultados das nossas ações e investimentos coletivos do conjunto do Brasil a todos os brasileiros e brasileiras. Eu acho que esta é uma provocação necessária para que a gente não termine o nosso rastreio de debates, o nosso rastreio de monitoramento lá no fazedor do recurso. Zé Márcio, o beneficiário, eu já anotei aqui, precisamos conversar. Como é que a gente denomina quem é o beneficiário final das ações da cultura quando a gente articula o Sistema Nacional de Cultura? É aquele que recebe o recurso ou aquele que consegue receber ou serviço estruturado, como no caso de bibliotecas, cinemas, museus, teatros? Nós vamos precisar enfrentar esse debate. O conjunto da população brasileira e superar, Ariane, querida, a visão de que é a sociedade civil organizada apenas que conversa na estruturação do Sistema Nacional de Cultura. Outros setores, outras áreas públicas de organização, como o SUS e o SUAS, têm lá os beneficiários que são representantes da população, que são as pessoas que são usuárias dos serviços. Então, quando a gente aponta esse debate,
a gente traz esse elemento também da importância da gente identificar, e no setor de vocês, eu acho que vai começar a acontecer isso, a Alessandra, que é do Observatório, eu nunca conversei com vocês em reunião, adoro reunião, vamos fazer uma. Minha equipe odeia, eu fico marcando reuniões em looping. Precisamos caracterizar os serviços públicos de cultura, como eles são financiados e como eles são mantidos com perenidade, para que não haja descontinuidade da oferta de serviços e do contato da população a atividades culturais que sejam exercidas, bancadas, formuladas a partir dos recursos públicos de cultura. Nós diferimos muito das escolas, nós diferimos muito dos hospitais, postos de saúde, CRAs, CREAs, mas nós temos que conversar sobre isso. Essa abrangência do Sistema Nacional de Cultura precisa enxergar o conjunto da população brasileira. E quero dizer para vocês que mesmo morador não é morador de rua, pessoa em situação de rua, muitas vezes se beneficia dos recursos. Eu sou paulista, mas eu fui criada no Rio, eu sou carioca, isso é muito importante. Olha o Yansan falando. Fale de Niterói, Yansan. Trabalhei muitos anos em Niterói. Quem é de campo municipal aqui? Tem gestor municipal, sem ser Eliane? Tem? Não tem, né? Tem um. Toda biblioteca que tem ar-condicionado tem pessoa em situação de rua. Calor do inferno. O cara tem que estar na biblioteca. Isso é em Boston, tem até um filme norte-americano, estadunidense, que fala sobre isso, né? E é no inverno, é um filmaço, muito interessante. E todos se beneficiam, todos precisam ser usuários dos serviços públicos que o Estado brasileiro financia. Mas eu queria aqui entrecruzar e propor para vocês, antes que eu comece a tergiversar, que eu falo mais do que o Homem da Cobra, o que a gente faz lá na nossa Secretaria de Articulação Federativa e Comitês de Cultura? Nós fazemos, basicamente, a gente faz muita coisa, a gente trabalha muito. Todo mundo lá é muito trabalhador. Tem a galera que é meio preguiçosa, mas aí também já viu, né? Aí é a vida, né? Mas a gente sempre anima, todo mundo trabalha muito. A gente faz articulação federativa entre governo federal, estados e municípios, TIC, que a gente veio discutir aqui. Meu Deus! E esse acendeu, ó. Ué, vou desligar o negócio. Esse acendeu só. Esse é a Yansan. Gente. Isso acontece, meu filho. Vocês têm que... A gente tem que lidar com as intempéries climáticas. Ai, chega, deu uma Vê bom. Uau, veja. Gente, nem queimou. É porque, como a gente trabalha muito, é para vocês ficarem cansados. Eu tive que anotar. E não anotei nem metade das coisas que a gente faz. A gente articula os encontros setoriais dos setores das artes, artes técnicas, trabalhadores da cultura, etc. E aí eu vou fazer uma provocação para vocês. Cadê Dani? Dani fica branca quando eu falo desse setorial. A gente elabora e coordena o Programa Nacional dos Comitês de Cultura, com muita honra. É uma forma contemporânea de animar a participação social, considerando formação, informação, articulação e organização de organizações sociais. A gente estimula essa territorialização também da participação. Um dia eu posso voltar e falar para vocês, procurem no nosso site. A gente coordena os processos de institucionalização do Sistema Nacional de Cultura, normas, articulação interna do MINC e acompanhamento dos entes federativos. Portanto, a gente tem um papel interno de articulação, animação e convencimento dos setores. A SAV é um bom exemplo. A SAV estrutura a própria política dos arranjos regionais, que é uma política federativa, a partir da leitura da Lei do Sistema Nacional de Cultura e a necessidade de articulação dessas necessária leitura de articulação
da estruturação do nosso sistema nacional ligado aos sistemas estaduais e sistemas municipais, que são os sistemas locais. É um bom exemplo. Ai, gente, está dando certo. Tem um papel também, uma missão de tornar nacional um ministério que basicamente se articulava em regiões. Vamos ser sinceros, Rio e São Paulo. E tinham 5 regionais para o Brasil, pelo Brasil todo, e hoje a gente tem a construção, a caminhada de instalação de um escritório estadual, um escritório por cada unidade da federação. Que é uma loucura. Era 0, não tinha nem ministério, e a gente ter 27 unidades. Nem o dono da farmácia Cumaru conseguiu fazer isso em um ano. Mas a gente está na caminhada, está dando certo, a gente está estruturando regimento, teve uma prática, né, para que as pessoas entrassem. Queria só fazer uma observação. Eu sou uma mulher da política, Maria também. Tem um monte de gente aqui que é da política, Eliane também. Mas a gente também é técnico. Então, a gente não pode se conformar em algo que se instale como uma provocação apenas política de arranjo. Então, a gente precisa estruturar os escritórios estaduais como mecanismos do fortalecimento dos sistemas nacionais de cultura. Então, queria fazer essa observação que a própria construção e estruturação do Ministério lida com esse necessário pensamento da sua articulação. Patrícia já deve ter... está ali. Gente, eu fiquei tão feliz no dia que você foi, Pancini, você não tem noção. E o povo reclamava, falou assim, vocês não conhecem. Vocês não conhecem. Fiquei tão feliz, Patrícia Dancini. Ai, graças a Deus, a gente tem uma interlocução tão boa com você, querida. A gente fica tão feliz. Então, eu queria fazer essa observação dos escritórios estaduais como uma coisa importante. Tá? E, além de tudo, a gente faz processo de órgão no Ministério, a gente cuida e anima os conselhos também, a participação social formal. Tem muitas e muitas críticas associadas à organização dos conselhos de cultura e da articulação de participação social formal, mas coube a nós, nesse governo, junto à ministra Margarete Menezes e muitos companheiros, acreditarmos nesse mecanismo. Então, a gente também faz essa animação. Isso posto, eu sabia que vocês iam ficar cansados nessa hora, eu também fico, porque a gente faz muita coisa. Eu queria conversar com vocês muito brevemente sobre algumas questões. A primeira é a perspectiva da articulação federativa do SNC estruturando também esse setor. E queria conversar sobre a CIT e o CNPC. Eu vou direto, eu ia fazer uma fala, mas eu vou direto. Sistema Nacional de Cultura, tudo bem para todo mundo? Tudo bem? É igual ao SUS, só que não. É igual ao SUAS, só que não. É um sistema articulador das políticas públicas nacionais. Ele precisa compreender como os entes federados se organizam para estruturar a organização da execução de políticas públicas de cultura. Ok? Tranquilo? Para isso, os nossos mais velhos... Alexandre, você tem que ser pelo menos 1 ano mais velho que eu. Pelo amor de Deus, porque vai acabar a minha piada. Os nossos mais velhos, a gente, aliás, está trazendo um mais velho para trabalhar conosco, que é o Marco Aco, vocês vão ter contato com ele. Eles, num determinado momento, vem negócio de governo do presidente Lula 1, primeira temporada da série e tal, papapá. Não era ainda Netflix, né, da primeira temporada da série. Eles falaram assim, temos que estruturar o Estado brasileiro. Como é que a gente organiza essas políticas públicas? E começou essa estruturação. Foi um vai, foi um vem, como a própria dinâmica do Estado brasileiro sempre sendo testado a força do Estado brasileiro. A gente tem sempre esse teste, em especial de setores mais liberais, dizendo que você não tem que ter um Estado forte para a execução de políticas, que a gente não tem que ter dinheiro público articulado para isso. O mercado resolve. Vocês são do audiovisual, vocês sabem esse negócio de mercado resolve, né? Tem que ser a indústria, o mercado resolve. Não.
Você precisa do Estado como articulador, como regulador e etc., etc., como orientador. Então, eles iniciaram esse troço. Aí andou, fizeram uma lei, estou correndo aqui. Aí fizeram a lei, tem Chico D'Angelo, tem Jandira, tem Paulo Teixeira, tem um monte de gente, tem Benedito, tem um monte de gente na lei. E a lei ficou lá 12 anos, correndo dentro daquele Congresso, daquele Senado, e vai e volta, e vai e volta. Na terceira temporada do governo do presidente Lula, a gente fez a Conferência Nacional de Cultura da Retomada, a 4ª conferência, que eu tive a honra de coordenar, estou cansada até agora. Vocês foram na conferência? Foi muito legal. Depois de um monte de tempo da gente não conversando junto sobre política pública, só de fomento, a gente passou 2 anos falando de fomento de lei de Aldir Blanc. Então, a gente juntou todo mundo para fazer a conferência, partimos para dentro. Aí, nosso assessor parlamentar, falamos para a ministra, foi a Margarete, tá? Ministra, a gente está com essa lei lá, tal, não sei o quê, a gente precisa votar essa lei. Vamos lá, vamos forçar, conseguimos marcar a data, fomos lá, os senadores votaram, até Romário falou bem do nosso sistema, foi tão bonito. Votamos, temos uma lei articuladora do Sistema Nacional de Cultura. Resumir, procurem livros, tem um monte para vocês lerem essa história toda, mas o importante essa lei nos traz uma normativa que se baseia numa legislação nacional e que pode ser nacionalizada. Uma coisa que é muito importante a gente conversar aqui. A lei do Sistema Nacional de Cultura é uma lei que pode articular os entes para que eles combinem fazer as coisas juntas, articuladas. Mas ela não obriga. É uma decepção. Porque, para algo se tornar nacional e não ser só federal, Ministério da Cultura, Sistema Federal, Funarte, Bram, Palmares, secretarias, nós fazemos lá o nosso. Mas, para algo se tornar nacional, você não pode ter só a normativa. Você precisa ter uma coisa que é essencial, a pactuação. E por que você tem que pactuar? Que é combinar de dedinho. E depois assina um negocinho também, né? Que é para depois a gente conseguir efetivar. Nosso país é um país federativo peculiar. Ele tem uma necessidade sempre de complementaridade. E mesmo que na estruturação da Constituição você tenha lá o compartilhamento das competências federativas, ele precisa ser completado e sempre combinado e pactuado quais as coisas que nós vamos fazer juntinhos e que se tornem políticas nacionais. Os arranjos federativos são um exemplo de um arranjo que surgiu menor, com uma abrangência menor, que hoje ganha uma escala de realização de uma pactuação nacional. Isso significa que os arranjos regionais são um exemplo de como nós estamos completando essas necessidades de articulação federativa e complementariedade da nossa federação brasileira. Tá tudo bem? Eu continuo dando aula em Marechal Hermes, né? Eu espero que vocês, pesquisadores, não metam o pau quando eu for embora, quando vocês escreverem. Eu acho muito importante colocar isso dessa forma, muito simples e muito próxima de nós, porque, quando você fala o SUS, minha avó, que vai fazer 103 anos no dia 2 de março, sabe exatamente o que é a SUS. Quando a gente fala do SUAS, Sistema Único da Assistência Social, nem todo mundo sabe. Quando você fala do SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, nem todo mundo sabe. Aliás, pouquíssimas pessoas saibam e reconhecem a importância. Temos que botar isso no nosso esquadro como uma questão importante para nós, senão a gente vai morrer. A gente sabe que a gente vai morrer, mas vamos adiar, né? E não vamos sentir muito calor, tanto calor assim, principalmente as pessoas que moram nos territórios periféricos. E do Sistema Nacional de Cultura aí é que ninguém conhece mesmo.
Então, o SUS, como a caracterização do seu serviço, e eu queria voltar, ele cria uma identidade e uma necessidade como objeto de desejo, mas, principalmente, objeto de necessidade para o conjunto da população. Nós precisamos colocar no esquadro da cultura, no nosso horizonte, que este objeto de desejo, pertencimento e sentido de necessidade da cultura, do serviço cultural, da política cultural, precisa ser feito também no nosso campo, que é o campo cultural. Essa talvez seja a principal tarefa do Sistema Nacional de Cultura, e ela só se inicia. Por muitos anos, a gente usou o Conselho Plano e Fundo como sinônimo do Sistema Nacional de Cultura, como animação principal. Ele traz uma coisa de mnemônica, assim, você lembra, depois, esse Conselho Plano e Fundo, ainda vou em lugar, tem conselheiro que faz assim, tem que obrigar a ter conselho, tem que obrigar a ter fundo, tem que obrigar... É óbvio, isso aí está no game, está na lei, todo mundo tem que ter. Aliás, não vai receber recurso da PNAP se não tiver fundo, precisa de conselho, então vamos prestar atenção. Mas isso é uma parte. A outra é que esse sistema seja efetivamente relacionado ao conjunto da população brasileira como valor, como sentido da estruturação da política pública. E queria falar uma outra coisa que todo mundo fala, é quase senso comum. Cultura tem toda hora. Hoje é domingo, que horas são? Na feira de Vista Alegre, bairro onde Tereza Cristina morou, minha amiga, cantora, está tendo um samba exatamente nesse horário. Na Glória, se não estiver chovendo, idem, um samba, a animação Bairro da Glória, a cultura se faz. Mas a gente precisa estruturar ações e sentidos de pertencimento da população para que essas ações culturais sejam encaradas como uma necessidade para o conjunto da população brasileira. E vou contar outra historinha muito rápida. Eu trabalhei em Niterói, 10 anos, etc, 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 etc. Aí o governo do Estado fechou a biblioteca, entrou em regime de recuperação fiscal, um inferno, não tem dinheiro, blá, 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 para que dar dinheiro para a cultura, fecha as bibliotecas. Instagram comeu, solto, Twitter e tal, a cidade obrigou que o município assumisse a Biblioteca do Estado. Isto entra no rol de necessidades do Sistema Nacional de Cultura, traduzido para o conjunto da população. Falta um minuto, eu vou correr aqui. Eu queria muito falar mais coisas, mas vocês me chamam ano que vem também. Eu não vou estar na 4ª temporada, só o presidente. Nós temos 2 mecanismos fundamentais que eu gostaria muito que vocês entendessem. Um Sistema Nacional de Cultura é um sistema de pactuação. Nós temos que fazer pactos em 2 sentidos. Essa é uma elaboração que a nossa equipe traz. É claro que ela está implícita e está na literatura, está tudo que foi produzido, mas sem estruturar uma coisa chamada Comitê Intergestor Tripartite, eu escrevi decreto, esqueci o nome, esse foi o que eu escrevi, junto com o Vitor do Ceará. Comitê Intergestor Tripartite, você não consegue fazer a pactuação nacional. Por quê? Você tem que estar no mesmo lugar, assumindo os compromissos federativos, o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. Temos mais uma complexidade. Nos municípios, eles têm 2 formas de organização diferentes, as das cidades maiores e das cidades pequenas. Então, a gente tinha que criar essa sinergia. Então, a gente construiu um mecanismo da Comissão Intergestora Tripartite, que é a CIT, onde a gente tem todo mundo sentado na mesa, só falta Eliane mandar o ofício com os nomes, a gente instala, no máximo, daqui a 15 dias. A partir daí, a gente conversa sobre quais as pactuações que o Sistema Nacional tem que ter. Porque você não pode ter regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, que são os benditos decretos, sem fazer a pactuação federativa. Isso não faz sentido. Isto fere a autonomia federativa, mas, sobretudo, isto impede que dê certo, porque o governo federal não manda nos estados e os estados não mandam nos municípios. Ainda mais agora que a gente não tem maioria nos lugares, né? Negócio de governo Lula, está lutando com dificuldade,
mas a gente é guerreiro. Nós não temos maioria, não é natural. Então, nós temos que criar linhas de pactuação. Aprendemos isso com SUAS, aprendemos isso com SUS, aprendemos isso com os outros sistemas. Do outro lado, nós precisamos ter uma pactuação com a sociedade. E, por isso, o Conselho Nacional de Política Cultural é tão central. As diretrizes do que apontam as políticas públicas de longo prazo precisam ser pactuadas no conjunto da sociedade brasileira. A participação social, a voz da população, não pode ser vista encarada apenas de 2 em 2 anos nos processos eleitorais. Nós temos que adensar mecanismos, estruturar mecanismos que discutam a orientação das políticas efetivamente que são estruturadas, construídas e, sobretudo, pactuadas com a sociedade. E nós, principalmente minha equipe, né, agora, e o povo também aderiu, nós estamos apontando para um Conselho Nacional de Políticas Culturais que acompanhe as políticas culturais. Ele não pode ser só um conselho de representação. Acordei de manhã, conversei com os meus amigos, vou me lançar a conselheiro. Não vai rolar. Nós precisamos enxergar que, bem como os outros sistemas, o Conselho Nacional de Política Cultural tem uma posição central na estruturação das políticas, da diretriz, do acompanhamento e da lembrança aos executivos que é preciso ter transparência e permeabilidade das opiniões do conjunto da população aos conselhos. A gente sabe que não é essa maravilha, vamos mesmo, tal, mas nós precisamos enxergar isso e enxergá-lo também federativamente. Um Conselho Nacional de Política Cultural tem que conversar com conselhos estaduais e os conselhos estaduais têm que conversar com os municipais. Não dá para a gente trabalhar apenas como se fosse um conselho de cultura. Cada um leva a sua demanda. A gente não está apostando nisso, está apostando numa estruturação a partir do acompanhamento e influência nas políticas. Espero muito que dê certo, e vai dar certo, porque a gente pode realmente fazer uma articulação bacana, não deixando um lapso entre a conferência que se organiza, a estruturação de planos nacionais e os orçamentos públicos que efetivam as atividades que nós realizamos no campo público financiadas, PPA, LOA, LDO e etc. Então, a gente está apostando nessas duas linhas de pactuação para a estruturação do Sistema Nacional de Cultura. Concorrem a isso um conjunto de outras necessidades, e eu já vou terminar, como a Política Nacional de Formação, que vai ser extremamente difícil de ser feita pela diversidade cultural brasileira. Nós, do nosso setor, vamos animar especificamente adensando as formações para gestores públicos, porque é nossa obrigação, a gente precisa acompanhar e estimular o aumento da capacidade estatal do Estado. Por que não é só do Executivo? Porque a gente tem os órgãos de controle, o Judiciário e o Legislativo, que também precisam caminhar com a gente. Então, nós vamos focar nisso na formação. O Sistema Nacional de Indicadores Culturais, tudo isso cria indicadores. E o Sistema Nacional de Indicadores Culturais, que é coordenado pela nossa camarada, companheira, querida amiga Letícia Schwartz, lá na subsecretaria, já esqueci, acho que é de Gestão Estratégica, bem como o Plano Nacional de Cultura, que a gente está discutindo, mandou para o Congresso e vai chamar todo mundo para conversar. E eu juro que eu vou terminar, tem outras coisas muito importantes que compõem o sistema. Eu preciso fazer um chamado e uma provocação a esse setor nesta mostra que eu gosto tanto. Nós precisamos conversar com o setor de uma maneira mais ampla, articulada, para pensar diretrizes nacionais. Não pode ser sazonal. Então, a mostra a gente se encontra, né? Até a conferência a gente discute, tem um seminário, a gente vai lá. Não vai rolar, não vai rolar. Então, nós apostamos muito na estruturação de sistemas setoriais articuladores. A Funarte, gente, tem 5. A SAB vai ter 1 junto com a Ancine. E é muito importante que a gente tenha essa estrutura de organização do setorial, de audiovisual, para a gente ter a
continuidade do debate e a possibilidade de conversar com os setores organizados nesta que é a imaginação, que eu acho que é a nosso forte, que imagina o Brasil à frente, potente, bom, bonito, formulador de políticas que elevem esse Brasil aos padrões mais bacanas de desenvolvimento, que são os humanos, os afetivos, os cidadãos, e, claro, também econômico, a indústria cultural. Beleza, gente, vai rolar. Mas vocês discutiram isso ontem com propriedade. Nós precisamos enxergar as políticas públicas de cultura num rol que enxerga e imagina o Brasil como um Brasil realmente inclusivo, que combata as desigualdades sociais e que dê chance para todos os brasileiros viverem da melhor maneira possível. Era um pouco isso, estamos à disposição, a gente gosta de conversar, procurem nosso setor, estamos aí. Quero sair com data na semana que vem dessa reunião do pré-setorial de audiovisual. Dani, não morre. Vai rolar. Tati, segura na minha mão, vai rolar esse setorial para que a gente tenha uma estrutura bacana de conversas correntes. Isso vai ser muito importante para nós. O Estado brasileiro precisa ser poroso às muitas vozes que compõem esse imenso Brasil. Muito obrigada. Obrigada, Roberta. Maravilhoso saber da criação desse vaso comunicante, que vai ser essa comissão tripartite, né? Que finalmente saiu depois de 12 anos. Maravilha. Bom, então, fechando aqui, a gente vai ter Maria Marighella falando também de outras áreas das artes, né? Falando pela Funarte sobre Plano Nacional de Artes, para a gente também, que esse vaso comunicante aconteça, né, dentro aqui da Tiradentes. Por favor. Gente, uma boa tarde, bom dia. Não vamos competir com a hora do almoço, porque é insano. E Frei Beto já fez essa fala muito lindamente ontem, não pretendo repetir. Mas vou precisar ser muito breve, porque o nosso tempo aqui é curto. E começo com os agradecimentos a Raquel e Quintino pelo acolhimento tão generoso às outras linguagens, aos outros componentes da cultura e das áreas, por óbvio, que compõem esse ambiente multifacetado que é do audiovisual brasileiro. E queria também agradecer a Débora Ivanov, que saiu há pouco da sala, mas que faz, na sua fala de abertura desse fórum, um mapa muito importante das conquistas e políticas públicas do último ciclo, mostrando que esse fórum, né, Tati, está muito antenado com todos os acontecimentos do Brasil na formulação e na execução de política pública. Mas eu queria começar nessa pequena saudação, nessa pequena fala, lembrando uma edição de 2020 desse Festival de Tiradentes, que teve o artista, realizador, ator Antônio Pitanga como homenageado na edição de 2020. Que eu quero dizer que histórica, porque é uma edição que antecipou um pouco o que estava acontecendo no Brasil, o que aconteceria no Brasil na pandemia, no pós-pandemia. Então, o que aconteceu aqui em Tiradentes em 20? Primeiro, era a segunda edição no pós-governo Bolsonaro, ou seja, durante o governo Bolsonaro. Então, nós tínhamos tido, em 2019, de muitas restrições e de um ataque brutal às políticas públicas de cultura, mais sabidamente ao cinema brasileiro. E numa edição que ninguém poderia supor o que aconteceria em seguida, que era a pandemia, crise sanitária, que mudou radicalmente a experiência pública no Brasil. E o artista homenageado daquela edição foi Antônio Pitanga, e ele disse o seguinte, na sua fala de abertura: de onde eu vim, não tinha nada. Mas nesse nada tinha cultura. De algum modo, a fala de Antônio Pitanga, naquela edição do Festival de Tiradentes, talvez tenha orientado radicalmente fazeres, experiências de política cultural, de política pública, do papel que a cultura precisava assumir naquele momento do Brasil. E nós conseguimos
nesses últimos anos, nos últimos 5 anos, as vitórias mais importantes no momento, talvez, mais nefasto do processo de redemocratização do Brasil. E acho que estar aqui hoje falando de convergência cultural precisa ser, antes de mais nada e antes de tudo, a força que a cultura e do ambiente cultural brasileiro tem na reivindicação de política, na afirmação de caminhos, mas, sobretudo, no reconhecimento de que a cultura é um ativo da democracia brasileira, é um meio pelo qual povos, territórios, sujeitos, sistematicamente minorizados, vilipendiados, subalternizados, puderam se afirmar e, portanto, que a riqueza cultural brasileira deve ser traduzida como riqueza ao povo brasileiro. E aqui eu queria lembrar uma fala de quando o Lázaro Ramos, esse grande artista e, portanto, ator, que também se tornou importante para o cinema brasileiro, fez O Homem que Copiava, ali nos primeiros 2000, não vou lembrar exatamente, eu estava numa sala de cinema escura, e uma pessoa atrás de mim, na Bahia, falava assim, Lázaro Ramos é meu primo. E aí a outra coisa, ele é seu primo? Não, ele não é assim, meu primo, né? Mas ele é amigo de não sei quem. Portanto, a cultura brasileira é esse lugar, né, que nos projeta, né, num espaço de irrupção. É também por meio do audiovisual, por meio do seu cinema, por meio dessa construção simbólica. É um meio em que a gente também transforma esse Brasil multitudinário, polifônico, diverso, num Brasil de construção de práticas, de vizinhança, de semelhança, de comunidades, de afetividades. E, portanto, no Brasil constituído com práticas, né, de expropriação, exploração, subtração, de tudo, a cultura é também um modo de aproximação radical. E no momento em que o globo observa, né, a experiência ultra-neoliberal, levando o espaço individual, o capitalismo na sua feição mais brutal, mais violenta, mais severa, atomizando experiências coletivas, comunitárias, diria que a cultura também é aquilo que articula o sujeito ao seu ethos coletivo, porque não existe cultura nem experiência cultural e artística individual. E aqui acrescentaria que talvez, nesse momento em que a gente está tratando dessa soberania subjetiva, imaginativa, acrescentaria que nós temos o papel de recoletivizar a experiência social, humana, produzindo comunidades, coletividades, e investindo uma energia radical contra a individualização, a atomização da experiência humana. E, portanto, a cultura ela é perigosa e absolutamente radical nesse enfrentamento. Portanto, aqui eu falaria um pouco do que a gente está construindo na Funarte, no Ministério da Cultura, uma coisa que a gente está chamando de Brasil das Artes. É uma política nacional das artes, em que reivindica que um Brasil soberano é um Brasil das artes. Eu apresentaria, não há tempo para fazê-lo, queria convidá-las a acompanhar um pouco, né, nos canais do Ministério da Cultura, da Funarte, nos espaços públicos. A SAVE, Ancine participam da construção desse Brasil das artes que se empresta da política setorial do audiovisual para formular essa tese, mas também devolve ao audiovisual a sua experiência como arte, ou seja, diz isso é um espaço artístico e, portanto, convoca, atualiza essa política.
ela tem algumas premissas importantes que dizem: a arte é um valor coletivo, guardado por óbvio, né? Os direitos de autor, os direitos de criação, os direitos, né, de territorialização, etc. A arte, por óbvio, está prevista como, primeiro, um direito constitucional no Brasil, depois um direito humano previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas ela é um direito e uma experiência que se dá na relação coletiva. E como todo direito e como toda riqueza, precisa ser protegido, promovido, mas, sobretudo, distribuído. Portanto, o que nós estamos fazendo e apresentando, e, portanto, está público, né, esse texto base que pode sendo passado aqui, quais são essas premissas, diretrizes, valores, mas, sobretudo, aquilo que precisa, como bem disse aqui Roberta, precisa de pactuação. E, portanto, precisa de uma formulação que articula poderes públicos, mas também e radicalmente sociedade civil. Já chegando um pouquinho para o final dessa pequena intervenção, que tem hora, né? A gente já ultrapassou a hora, eu queria saudar de maneira calorosa, animada, essa mesa, o festival, realizadores, trabalhadores e trabalhadoras, aqui na minha frente, Tati Carvalho, diretora-presidente dessa associação importante que é a PAN, Viviane Ferreira, minha conterrânea, selando, sim, essa relação PEBA, todos vocês, mas eu queria saudar de maneira calorosa a Áurea Carolina, a nossa grande, que foi a nossa grande deputada federal, hoje candidata, pré-candidata ao Senado brasileiro. Mas queria saudar a Áurea, porque a Áurea é autora. Ela é autora de muitos projetos de lei relacionados à cultura, coautora com Benedita da Silva, da Política Nacional da Lei Aldir Blanc, da Lei Aldir Blanc I, aquela lei de socorro à emergência cultural. Mas a gente falou pouco aqui hoje de uma lei extremamente importante, que é um marco regulatório do fomento à cultura, do qual a Áurea Carolina, parlamentar dessas Minas Gerais, é a autora. A Áurea é autora, né, dessa importante lei, que também se articulou nesse contexto da pandemia, onde o Congresso foi uma trincheira de luta, porque se o Congresso é, sim, o inimigo do povo, tem parte do parlamento brasileiro que faz dessa relação uma trincheira de luta, disputa, e nos honra com suas presenças. O marco regulatório do fomento é uma normativa contemporânea, nova e inovadora, que tira, de uma vez por todas, Roberta, a dúvida da experiência pública e coletiva. Ora, o governo Bolsonaro quis dizer que os agentes cultura, artistas, realizadores, são os beneficiários, ou seja, querendo dizer que se locupletavam da coisa pública. E nós, em todo o Brasil, fomos dizendo que os agentes culturais são o meio pelo qual o direito à cultura, o acesso à cultura e, sobretudo, né, Roberta, o acesso aos serviços culturais, eles se realizam. Está na lei do marco regulatório do fomento essa tese de maneira explícita. Os agentes culturais e, portanto, todos e todas que estão nessa plateia, como parte dessa grande ecologia, não são os beneficiários dessa política, são os agentes que, ao lado dos poderes públicos do grande Sistema Nacional de Cultura e numa relação de pactuação federativa, vão oferecer de maneira radical os serviços culturais e destinados a quem a política pública é destinada à sociedade civil brasileira. Portanto, quando nós lemos uma convergência de política, a gente precisa, por óbvio, reivindicar o Sistema Nacional de Cultura, os sistemas setoriais e as políticas setoriais que devem animar o sistema,
devem orientar o fomento, porque uma transferência de recursos sem política é vazia de sentido, e nós devemos rechaçar toda transferência que muitas vezes hoje anima políticas que inclusive são contra a estruturação do setor. Mas devemos, sobretudo aqui nessa plenária, dizer que os agentes cultura são os responsáveis pelo oferecimento dos serviços culturais que geram não apenas demanda, mas, sobretudo, a coisa muito linda, que é o desejo. Só reconhece, só reivindica um direito quem o conhece, mas, sobretudo, quem deseja. Vocês, né, são o grande motor de ativação do desejo da sociedade civil, da cidadania brasileira, de ativar sonhos, esperanças e utopias. E, para terminar mesmo, nós estamos no verão, né? Por mais que os raios de Ansan nos façam duvidar, nós estamos no verão do Brasil, em que as festas são e estão nas nossas tradições. A felicidade do Brasil é uma estratégia e é uma tecnologia. Foi o modo em que nossa população, nossa gente pôde descansar e construir humanidade. E isso tem muita relação com o nosso verão. E nós estamos, né, perto das grandes festas. E eu queria lembrar a festa do 2 de fevereiro, a festa de Iemanjá, que na Bahia é muito importante. Lembrando queria trazer aqui uma imagem, né, de água, de festa, de religiosidade. Existe uma comunidade em Salvador que chama Gamboa de Baixo. É uma zona especial de interesse social, um território pesqueiro de pescadores, em que de cima saem os pescadores para o alto mar, para o mar da Bahia de Todos os Santos, naqueles barquinhos, né, de pescador. Todo mundo conhece muito a festa do Rio Vermelho, mas pouca gente conhece a festa da Gamboa de Baixo. E eles vão ali para a Bahia, e a Bahia de Todos os Santos, nas relações, né, e práticas, né, do direito à cidade, tem as suas segregações. Então, é um território pesqueiro, mas também é um território dos ricos, que tem acesso ali à Bahia com suas lanchas e etc. Mas no 2 de fevereiro é impressionante quando, no mar, ao reverenciar Iemanjá, aqueles barcos dos ricos e dos grandes se aproximam dos barquinhos pequenos e se aproximam da tradição e dos detentores da tradição e vão reverenciar o barquinho. A cultura é o único momento em que os ricos reconhecem uma riqueza que não tem a moeda como proprietária. Ontem, Tati Carvalho falou que esse fórum, e que o cinema, e que soberania imaginativa é a nossa fogueira. Saibamos acender uma fogueira como quem aquece, como quem alimenta, como quem ilumina no escuro. Hoje, nesse fórum, nas convergências, saibamos quem são os donos das artes brasileiras, da cultura brasileira, por que lutamos, para que trabalhamos, a quem alimentamos e a quem nutriremos com os nossos sonhos, mas, sobretudo, com as nossas ações. Que a cultura, direito e sonho do povo brasileiro siga sonhando, nos levando mais longe, como direito, refundando esse imenso país. Parabéns, Festival de Tiradentes, parabéns ao cinema brasileiro, parabéns à insistência de cada um, de cada uma que tem na cultura o seu espaço de ação e de imaginação política. Imagina. Obrigada. Bom,
Obrigada a todas pela participação. A gente vai ter que fechar aqui agora, vai ter um outro evento na sequência, os grupos de trabalho vão se reunir no SENAC agora, e todo mundo que é de grupo de trabalho, por favor, se dirija lá, porque o almoço vai ser lá em cima. Enfim, muito obrigada. Obrigada. A gente vai tirar foto agora.